Fala pessoal, Rômulo Menezes de novo na área. Nesse vídeo eu tô aqui para falar sobre hemorragia em casa. Saber controlar um sangramento pode fazer a diferença entre salvar uma vida ou não. Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você agir em caso de hemorragia dentro de casa, usando técnicas de primeiros socorros simples, mas eficiente. Não perca mais tempo, venha comigo para esse vídeo. Sempre que o sangue sai do espaço vascular, estamos diante de uma hemorragia, ou seja, sempre que o sangue extravasa, é uma situação que necessita de alguma intervenção. A hemorragia sendo uma emergência, isso necessita de um socorro rápido e imediato. Diante de uma hemorragia, é imprescindível que você haja rápida e de forma eficaz. A perda de grande quantidade de sangue é uma situação muito perigosa que pode levar o indivíduo rapidamente à morte. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa de aproximadamente 75 quilos tem em média no corpo aproximadamente 5,5 litros de sangue. Se essa mesma pessoa, no caso de uma hemorragia, perder aproximadamente apenas 1 litro desse sangue, ele pode entrar rapidamente em uma situação que chamamos de choque hipovolêmico. Isso é muito sério. A gravidade da hemorragia depende de alguns fatores, como o tipo de vaso atingido, a sua localização e o calibre desse vaso. O corte do principal vaso sanguíneo do pescoço, do braço e da coxa pode causar uma hemorragia tão abundante e levar esse indivíduo ao óbito em aproximadamente 3-10 minutos se nada for feito. A classificação das hemorragias, elas podem ser arteriais, venosas ou capilares. Hemorragias arteriais é um sangue com vermelho vivo, saindo em jato e simultâneo com as contrações do coração. É uma hemorragia muito abundante e de difícil controle. Hemorragia venosa já é um sangue mais escuro. A sua saída normalmente ela é mais regular e mais ou menos constante. Ela não é tão grave como a hemorragia arterial, mas se não detectada pode levar o indivíduo ao óbito sim. Mas ela, de forma geral, ela é mais fácil de ser controlada. Hemorragias capilares. O sangue está entre um sangue escuro e um sangue vivo. Ela não é tão abundante, né? A saída do sangue vai depender do tipo de lesão causada na pele. E muitas das vezes é uma ferida em que o sangue pare sozinho. Ou seja, em simultâneo o corpo por si só consegue resolver esse problema em muitos casos. As manifestações das hemorragias elas acontecem de duas formas. A hemorragia externa, que é de fácil percepção, e a hemorragia interna. As hemorragias internas podem acontecer numa vítima sempre que houver traumas relacionados ao abdômen, né, na região abdominal, uma pancada muito forte, na região torácica com suspeita de fratura de costela, queda de altura 2 ou 3 vezes a altura da vítima, situações de objetos perfurantes, como arma de fogo ou objetos penetrantes. Os sinais e sintomas da hemorragia são esses aqui. Evidentemente, a saída do sangue, seja interno ou externo. A pessoa normalmente ela apresenta sinais e sintomas de pressão baixa. A pele fica suada e pálida. A pessoa pode respirar de forma mais rápida e superficialmente. A pessoa pode apresentar um mal-estar geral e enfraquecimento. Pode, em alguns casos, ocorrer sede, a pessoa pedir por água, ansiedade e agitação, e evoluindo para inconsciência e entre outros sintomas. É importante perceber que não se deve esperar os sinais e sintomas descritos, pois eles podem ser tardios. Em caso de traumas com suspeitas de lesões internas, trate sempre como se fosse uma hemorragia interna. Ligue imediatamente para o médico, passe todos os dados do ocorrido e daí seguir a orientação médica. Agora vamos para a parte de primeiros socorros em casa. Em todas as emergências que envolvam hemorragias, devem ser tomadas medidas decisivas e rápidas. Pressão direta. Como fazer? É o método mais usado para o controle das hemorragias, ou seja, cerca de 90% das pessoas para controlar uma hemorragia usa a pressão direta. Usar sempre uma gazinha, uma compressa limpa ou um pano limpo, né? Se a gente está falando dentro de casa. Nunca retirar os primeiros panos ali postos sob pressão, porque eles já fazem parte do processo para estancar esse sangue. Quando não usaremos essa pressão direta em caso de fraturas ou em caso de objetos empalados. A pressão ela vai ser na parte anterior à lesão, nunca posterior, sempre anterior. Em casos de objetos empalados, vale muito ressaltar aqui a proteção desse objeto. Não é o foco do nosso vídeo, mas faz parte. Então toda vez que tiver uma hemorragia que tem algum objeto lá empalado, ou seja, um objeto fixado sobre a pele, né,
Essa pressão direta ela tem que ser feita de forma anterior à ferida e, se possível não, sempre proteger esse objeto que está ali empalado, tá bem? Uns outros métodos usados para estancar essa hemorragia foi o que eu disse, a pressão com elevação do membro. Caso essa hemorragia venha a ser posterior a uma amputação, uma lesão mais grave, normalmente essa pressão direta ela não vai resolver, então a gente usa o garrote. O garrote, existe uma discussão muito grande em volta dele, mas é muito melhor você salvar uma vida do que você, às vezes, não agir e a pessoa vir a óbito. É muito importante marcar a hora que foi feito o garrote, nunca ser de forma elástica, ou seja, ser muito fino, faça um garrote mais grosso, né, anterior à lesão e provavelmente na articulação, ok? Então, no caso das hemorragias internas, fica mais difícil esse controle, ele é feito no ambiente hospitalar. Então, vale muito saber identificar essa hemorragia interna naquelas situações que eu disse. Então, se tratando de traumas na região do abdômen, do tórax, quedas de altura, vale muito mais a pena você lidar como se tivesse essa hemorragia interna e ligar imediatamente para o médico e providenciar logo o transporte dessa pessoa para o ambiente hospitalar. Aprender técnica de primeiros socorros pode fazer a diferença. Agora que você sabe como controlar uma hemorragia dentro da sua casa, não deixe de compartilhar essas informações e colocar em prática em situações de emergência. Se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe o seu like. Esse vídeo foi feito com muito carinho para vocês, com o intuito de ajudá-los. Muito obrigado.